No vídeo de hoje eu vou te explicar mais um vídeo do Josh Saunders, vídeo esse intitulado Front Headlock Attack System Your Coach Won't Show You, ou Sistema de Ataques do Front Headlock que o seu professor ou treinador não vai te mostrar. No último vídeo do canal eu cobri bastante a teoria do John Danaher acerca dessa posição, e agora nessa segunda parte, onde veremos algo mais prático, eu decidi me basear nesse vídeo do Josh porque ele explica muito bem, e esse vídeo em particular me ajudou muito a entender melhor essa posição. E quando eu vejo algo bom que realmente me ajuda, eu compartilho aqui com você. Então, vamos lá. A gente já passou pela primeira habilidade essencial e estabelecemos, seja de forma proativa ou reativa, o nosso Front Headlock. Agora precisamos cobrir a nossa segunda habilidade sequencial, estabelecer controle total da cabeça e ombros do adversário, assegurando que ele não escape imediatamente do nosso controle. As principais saídas do Front Headlock são Sucker Drags, Kickouts e Arm Spins. Onde todas essas saídas que eu citei se enquadram no problema de alinhamento. Além dessas saídas, existe outra também onde o nosso oponente tenta se afastar e transitar para a 4-point position, onde essa saída se enquadra no problema da distância. O que o nosso oponente quer nessa posição é sair do ciclo defensivo que ele se encontra e voltar a um ciclo ofensivo, indo para uma posição mais atlética, digamos assim. Para isso, o mais provável é que ele tente usar uma dessas técnicas citadas anteriormente. Para fins didáticos, eu vou separar os nossos dois braços aqui como, primeiro, o braço do estrangulamento, sendo esse braço que vai buscar o controle no queixo do adversário e ameaçá-lo com estrangulamento, e o outro braço será o braço do controle, beleza? Lembra que na segunda habilidade essencial eu disse que a gente deveria ter 3 pontos de controle? Sendo esses pontos o queixo, o cotovelo e a parte de trás da cabeça do nosso oponente, o nosso braço do estrangulamento será o responsável por controlar o queixo do nosso oponente com uma chin strap. Já o braço do controle será responsável por controlar o cotovelo do nosso oponente. O controle da parte de trás da cabeça eu irei comentar mais adiante. Geralmente, a gente pode evitar a maioria das investidas do nosso adversário simplesmente não deixando os nossos dois cotovelos baixos e preguiçosos em direção à clavícula dele. Ao contrário, a gente quer manter os nossos cotovelos altos em direção ao nosso próprio torso e quadril, como é dito no quinto princípio fundamental do Front Headlock. Então, a primeira coisa que devemos nos disciplinar é com isso, o posicionamento do nosso cotovelo. Uma vez que a gente tem estabelecido a chin strap com a mão do estrangulamento e o nosso cotovelo esteja na posição correta, podemos pensar no que fazer com a nossa mão do controle. Ela pode estar bem funda no bíceps, puxando o oponente em nossa direção, ela pode estar apoiada no tríceps e basicamente é isso. As pegadas com a parte superior do corpo estão definidas. Porém, lembra que eu disse que a gente teria 3 pontos de controle e que o terceiro ponto seria a parte de trás da cabeça do nosso oponente? Pois é, quem vai cumprir com a função de estabelecer esse controle será o nosso ombro. No caso aqui, o ombro do braço do estrangulamento. Mais especificamente, a nossa deltoide anterior deve estar localizada em algum lugar entre as escápulas e o pescoço do nosso adversário, e jamais entre as escápulas e a lombar. Porque se a gente fica muito para frente, a gente coloca pouca pressão direta nele, e a gente não quer isso. A gente quer colocar peso e pressão para frente, nessa região. Para nos ajudar ainda mais nisso, a nossa perna, no lado do braço do controle, deve pisar no tatame, ampliando a força de contato. Feito isso, se o oponente tentar alcançar o seu cotovelo para realizar uma daquelas saídas de alinhamento, será bem mais difícil. E se ele tentar te contornar, você deve apenas se mover junto com ele, cortando o ângulo antes que ele possa fazer qualquer coisa. Travando os arm drags do seu adversário, o mais provável é que ele busque explorar o segundo problema central e tente se afastar, buscando se levantar e ficar na 4-point position. Para isso, ele terá que apoiar as mãos no tatame. Quando as mãos dele atingirem o chão, meio que numa referee position, uma transição entre a tartaruga e a 4-point, você deve fazer uma pegada no tríceps dele com a sua mão do controle e dobrar o braço dele para dentro, para que você possa colocar o cotovelo dele de volta ao chão, e assim ele volte a ficar numa posição menos atlética. Se o nosso adversário ficar na referee position ou na 4-point, ele terá muito mais mobilidade e será bem mais difícil de mantê-lo no Front Headlock, principalmente na 4-point position. Mas mesmo que ele alcance a 4-point position, você ainda pode fazer isso, pegar no tríceps dele e dobrar tudo para dentro, para forçar o cotovelo dele a novamente se apoiar no chão, de preferência colocando o joelho dele no chão também, para tirar mais ainda a sua mobilidade. Sempre que a gente conseguir colocar o joelho do nosso adversário no chão, a gente pode fazer um movimento circular nessa direção, fazendo uma pegada inicial na coxa
dele para nos ajudar nisso e posicionar a nossa cabeça de forma a atravessar a coluna dele, de forma perpendicular. Aqui, a nossa mão do controle, que foi usada para fazer a pegada inicial na coxa dele, pode continuar ali, sempre pegando na parte de dentro ali da coxa, ou pode também pegar na parte de dentro do tornozelo do oponente. Nessa posição, o nosso braço do estrangulamento deve pesar fortemente na cabeça dele. A partir dessa posição, se ele tentar ir para 4-point, será bem difícil, porque todo o nosso peso estará em cima da cabeça e do braço de longe dele. Se ele ainda assim conseguir ficar de pé e a gente precisar forçá-lo de volta ao chão, a gente deve fazer um movimento de volante em direção a esse braço de longe dele, colocando todo o nosso peso ali. And I want to put all of my body weight over this far arm. If I go into the legs, Dean can probably take his left foot a little bit further out and start to accept this pressure a little bit more. But if I go with my entire body weight, including his body weight, over that arm, it's extremely difficult. Então, recapitulando, chegando no front headlock, a primeira defesa do nosso oponente será, provavelmente, tentar escapar acessando o nosso cotovelo, explorando o problema do alinhamento. Mas se ele não conseguir, porque a gente deixou o nosso cotovelo alto e pressionando contra a nossa costela, a sua segunda defesa será tentar se afastar e ir para uma posição mais atlética, como a referee position ou a 4-point position, explorando então o problema da distância. Se ele conseguir, a gente deve rapidamente dobrar o seu braço para dentro e forçar o seu cotovelo e joelho de volta ao tatame. Assim que o joelho dele estiver no tatame, a gente pode ir de vez para o nosso ciclo ofensivo. Agora sim, vamos ao ataque. Como eu disse, nossa prioridade no front headlock deve ser pegar as costas do nosso oponente. Para isso, a gente deve pegar na parte de dentro da coxa dele com a nossa mão do controle, enquanto circulamos nessa mesma direção. Ao fazer isso, nossa cabeça deve ficar perpendicular à sua coluna. Estabelecida a posição, a gente deve manter uma forte pressão na cabeça dele, pesando bastante nesse local e dificultando o seu trabalho de se levantar. Porém, como vimos anteriormente, se mesmo assim ele começar a se levantar, a gente pode jogar todo o nosso peso em direção à cabeça e o braço de longe dele, e com o volante, facilmente fazê-lo voltar ao chão. Uma vez que o nosso oponente retorne ao chão, nós devemos rapidamente cobrir o seu quadril. Se a gente ficar muito afastado, ele pode simplesmente sentar na guarda. Porém, quando a gente cobre o seu quadril, se ele tentar fazer isso, a gente só vai precisar mantê-lo entre nossos joelhos. Na verdade, essa é uma das coisas mais importantes nessa posição em geral. A gente deve sempre mirar em manter o nosso oponente entre os nossos joelhos. A partir daí, teremos um potencial ataque às costas. Porém, vamos supor que quando a gente foi circular para essa posição perpendicular à coluna do nosso adversário, ele estendeu o braço e nos impediu de completar o movimento. Bom, se ele fizer isso, ele basicamente estará nos dando uma guilhotina de graça. A gente pode só manter a nossa chin strap ali, com o braço do estrangulamento, e entrar com a nossa mão do controle cobrindo a chin strap. Então, a gente só puxa tudo para cima, acomodando o pescoço do nosso adversário, numa posição onde um de seus ouvidos estará sendo coberto pelo nosso antebraço e o seu outro ouvido estará sendo coberto pela nossa costela. Então, em vez da gente deitar chapado no chão, que é um erro muito comum, a gente deve levar o nosso cotovelo do estrangulamento em direção ao chão, porque a gente quer que o nosso quadril do lado do estrangulamento seja a primeira coisa a tocar no chão. Ao fazer isso, a nossa perna do lado do controle deve apontar para cima, para caso o nosso oponente tentar passar na estrelinha, ser travado pela nossa perna. Além disso, ao posicionar a nossa perna desse jeito, a gente garante que o seu quadril permaneça na posição correta. Se a gente for preguiçoso com essa perna e ele conseguir pular para o outro lado, não tem força no mundo que vá terminar essa guilhotina. A nossa perna do lado do estrangulamento pode cruzar o quadril dele ou simplesmente fechar a guarda. Não importa muito, porém a guarda fechada tende a ser um pouco melhor, já que dessa forma a gente controla completamente o quadril dele. O importante é que a cabeça do nosso oponente esteja apontada para baixo, em direção ao tatame, e nossa região do cotovelo e antebraço, junto com a nossa costela, estejam cobrindo seus dois ouvidos. Bom, agora a gente pode começar a compressão, girando o nosso dedão em direção ao seu gogó e esmagando tudo nessa direção. Um bom medidor para saber se a sua guilhotina está boa é a quantidade de força que você está fazendo. Idealmente, o estrangulamento deve ser bem preciso, onde você esmaga o queixo dele em direção ao peito sem muito esforço. Para concluir, vamos ver mais uma ida para as costas com uma excelente taxa de sucesso e que vai prevenir esse braço do oponente de se estender e nos travar. É só um método extra para pegar as costas do adversário de forma a já prevenir essa defesa com o braço. Começando do front headlock padrão com uma chin strap e a outra mão no tríceps do nosso adversário, a gente troca a pegada, onde a nossa mão da chin strap vai pegar no tríceps dele por dentro e a mão que estava no tríceps vai direto na coxa. Agora, se ele tentar estender o braço para impedir a gente de ir para as costas, ele simplesmente
não vai conseguir. Aqui a gente não pode ser afobado e tentar pegar as costas dele de qualquer jeito. Se você for descuidado nessa etapa, pode acabar sofrendo uma inversão. Então a gente permanece nessa posição até conseguir levar o peso dele em direção às suas mãos e cobrir o seu quadril. Feito isso, estamos numa posição muito boa. Lembre-se, a melhor forma de atacar na tartaruga é mantendo o adversário o tempo inteiro entre os seus joelhos. Então a gente só leva o nosso joelho até o lado de fora do cotovelo dele e mantém uma mão no seu quadril e a outra mão entre o seu cotovelo. E com o movimento de espiral, a gente vai forçá-lo a sentar no chão. A partir daí, a gente pode conectar um seatbelt e simplesmente sentar, mantendo entre os nossos joelhos. Feito isso, é só ser feliz e finalizá-lo da forma que você preferir. Então, apenas recapitulando, ao chegar no front headlock, devemos nos preocupar primeiro em estabilizar a posição. A gente vai fazer isso conectando corretamente os nossos 3 pontos de conexão, sendo 2 deles, uma chin strap com a mão de estrangulamento e uma pegada no tríceps com a nossa mão do controle, onde nessas 2 pegadas o nosso cotovelo deve permanecer alto e pressionando contra o nosso torso e costela. E o outro ponto de conexão é o nosso ombro na sua escápula, fazendo sempre pressão para frente. Feito isso, devemos estar atentos às suas principais tentativas de saídas, onde todas elas estarão enquadradas em um dos 2 problemas centrais da posição, o problema do alinhamento e o problema da distância. A partir daí, devemos circular para as costas do nosso adversário, buscando sempre cobrir os seus quadris e pesar em direção à sua cabeça, para então podermos pegar de fato as suas costas e receber nossos 4 pontos. Porém, se quando a gente tentar circular para as costas, ele estender o braço para tentar nos impedir, devemos simplesmente respondê-lo com uma guilhotina. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por ficar comigo até aqui. Tamo junto. Os